Pode tomar vosso assento. É uma alegria, um prazer, uma satisfação, um contentamento estar aqui nesta noite para cooperar com essa linda igreja. Isso não acontece de agora. Acompanho essa congregação desde quando ela era uma casa popular. Acompanho essa congregação quando ela estava aqui levantando a laje. Aqui fizemos muito culto nas praças. Fizemos muitas coisas aqui. Família Ramos, Ofir, a Nilda que está ali atrás, sua filhinha, sabe disso. Lá era o nosso QG, né? E a gente participou aqui de muitas coisas maravilhosas com o nosso pastor Abraão, que é recolhido para a glória de Deus. Temos aqui esses obreiros maravilhosos que já conheço há muito tempo, outros ainda não conheço. Estar com o pastor Fernando não é fácil. Ele e a Selma são pessoas diferenciadas. Acompanhar eles não é fácil, né? Em tudo eles não é fácil acompanhá-los. Mas é uma honra estar aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. E vocês sabem que eu prego falando. E talvez hoje a gente vai sofrer um pouquinho, porque Deus me deu uma palavra para dar para vocês hoje. E antes que eu costumo sempre, antes de pregar, fazer um louvor. Eu quero aproveitar o instrumental que está aqui, porque eu vejo o instrumental, meu coração já fica aquecido, né? Dá um tom para mim de Ré maior. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba aos céus. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. Ficou um pouquinho alto o instrumento, quase não me ouvi. Mas após ver, nós cantamos um pouquinho mais baixo. Abra sua Bíblia conosco, na carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 12. Hebreus 12, e versículo de número 12. Se puder colocar na Almeida atualizada e corrigida, eu agradeço. Vamos ler então Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
Nessa noite, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre raiz de amargura. Nunca tivemos uma sociedade tão doente, nunca tivemos uma sociedade tão adoecida com as emoções. Nunca tivemos igrejas inteiras adoecidas por pseudas espiritualidades deslocadas das realidades bíblicas. Nunca tivemos dias tão difíceis de relacionamentos. Nunca tivemos dias tão difíceis em que a humanidade se tornou carreira solo, aonde conviver com o outro se tornou muito difícil. E às vezes, neste caminho, a gente vai se machucando e machucando a outros. A viela da existência da vida é muito apertada. E nós precisamos passar um ao lado do outro, precisamos esperar o outro passar para que depois passemos. E nesse ir e vir, às vezes nos esbarramos e às vezes nos machucamos. Às vezes nos colocamos na frente do outro, não dando para o outro a passagem necessária, e às vezes o outro também faz o mesmo conosco. E nesse inteirinho de ir e vir, estamos sempre nos machucando e nos magoando. O escritor da carta aos Hebreus está falando para uma nação, para um povo chamado Hebreus, que vieram para o cristianismo saindo do judaísmo. Mas por ocasião do reinado de Cláudio, que era o governador na época do ano 67, na era cristã, ele perseguiu tanto os judeus, que os expulsou de Roma, e aonde tinha judeus, eles perseguiam, trazendo muita amargura para este povo, que agora, além de estarem expulsos das sinagogas judaicas, agora porque abraçarem o evangelho, também estava sendo expulso de Roma, e estavam perseguidos, e as suas propriedades confiscadas, e as lutas deles eram extensas. E é neste contexto que essa carta é escrita. Mas eu gostaria de ler um poema com vocês nessa noite, para ficar como pano de fundo para o que eu vou falar para vocês nessa noite. Eu gostaria de falar com vocês de um poema de Augusto Branco. Ele dá um retrato muito interessante do que eu estou falando nessa noite. Deixa eu ler com vocês. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer de pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que nunca imaginei que eu ia me decepcionar, mas também já decepcionei a muitos. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos e amigos que nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei, já pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e juras eternas, e quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo músicas e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que ia morrer de tanta saudade. Já tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida simplesmente, e você também não devia passar. Bom mesmo é ir à luta, com determinação, abraçar a vida com paixão, e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida vale muito para ser insignificante. Esse tema de Augusto Branco, ele dá um retrato do que é a vida. Eu comecei lendo esse versículo com vocês, no versículo 12, deixa para mim o versículo 12, queridos irmãos do Data Show. E o versículo 12, ele nos vai dizer o seguinte, coloca o 12 no Data Show para mim, fazendo um favor. Eu vou ler aqui, enquanto a irmã coloca lá para nós. Colocou lá, versículo 12. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A grande realidade desse versículo, vivido por aqueles irmãos que receberam esta carta, é que eles estavam cansados. Cansados da vida, cansados de lutar, cansados de serem perseguidos, propriedades confiscadas.
o império perseguindo eles, matando alguns deles, e eles se cansaram. E eles se tornaram presas fáceis dos seus inimigos. Me traz consolo quando leio a Bíblia e vejo que João Batista estava no cárcere e entrou numa crise sem precedente. Quando ele mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo ou esperamos outro? Se João Batista, que foi o precursor de Jesus, homem cheio do Espírito Santo, que teve as revelações mais profundas a respeito de Jesus, que foi preparado para ser o precursor da vinda de Jesus, quando entrou em crise, teve desconfiança e teve medo, o que não acontece com nós, simples mortais? A vida cansa, a religiosidade cansa, o trabalho cansa, os relacionamentos desgastam e nos cansam. A vida não é brincadeira, a vida não é fácil de ser vivida. O que eu li com vocês aqui, de Augusto Branco, ele vai dizer que a gente se decepciona com pessoas, mas também decepcionamos aos outros. Que a gente ama pessoas, mas também a gente não é amado pelas pessoas. E que às vezes as pessoas nos amam, mas nós também não correspondemos a este amor. E às vezes é nesse embate dos relacionamentos que a vida vai acontecendo. Mas o escritor, a carta aos Hebreus, que eu acredito muito que seja Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Barnabé, outros chegam a dizer que é Priscila, outros chegam a dizer que é Apolo, da cidade de Corinto, mas vinha calhar que mesmo seja Paulo, mas ninguém consegue provar isso, mas tem tendências de ser Paulo. Então Paulo vai dizer para nós que devemos levantar os nossos joelhos cansados, nossas mãos, e fazer veredas direitas para os nossos pés. E ele diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o tema desta noite não é esse. O tema nessa noite é a raiz de amargura. Eu gostaria que a irmã colocasse para mim o versículo de número 14 na tela. E o versículo 14 vai dizer o seguinte, não 14 não, é o 14 mesmo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 agora. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Preste atenção, ouça o que Deus tem para dizer para você nesta noite. Talvez você é uma pessoa que no seu estereótipo demonstra muito firmeza, você no seu estereótipo demonstra muita segurança de si. Talvez no seu estereótipo você não deixa vazar as suas emoções, você é controlado, você não chora em público, você não grita. Talvez dentro de você está um vulcão pronto a explodir, mas você é bem comedido. Você é alguém que tem o controle externo das suas emoções. E todo mundo olha para você, parece que você está no controle de toda a situação, quando que por dentro você está sofrendo horrores. O escritor aos Hebreus vai dizer que você tem que tomar muito cuidado, que você estando debaixo da graça, você não absorva a graça. Que você estando dentro do Evangelho, não viva o Evangelho. Que você estando debaixo dos cuidados de Deus, não sinta Deus. Que você estando no processo da religiosidade, não passe de um religioso. Que você e eu, estando nas funções eclesiásticas, não passamos de meros bonecos, de meros artistas de púlpito, quando que a gente muitas vezes está vivendo vulcões que estão por dentro de nós querendo explodir. E ele vai dizer: tome cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Aí o versículo vai dizer o seguinte, continue para mim o versículo na tela, fazendo um favor. E de que nenhuma raiz de amargura. Aqui começa esse versículo nos trazer algumas coisas para nós pensarmos com profundidade. Preste atenção. Tudo que é raiz não é exposto. Tudo que é raiz está oculto. Tudo que é raiz está abaixo da terra. Às vezes está lá, ainda não brotou a planta, mas a raiz está lá. E o que acontece com a amargura? A amargura, o ressentimento e as mágoas são sentimentos que carregamos dentro de nós e que nós, como bons cidadãos, como bons cristãos,
a gente procura não demonstrar as nossas fragilidades, procura não demonstrar as nossas inquietudes, quando que na realidade isso é um erro, porque o meu Jesus, quando estava triste, se entristeceu, quando estava alegre, se alegrou, quando tinha que chorar, chorou, quando teve que ficar bravo, ficou bravo, quando teve que pegar no chicote, ele pegou no chicote. Às vezes eu e você tentamos demonstrar uma certa classe de pessoas que às vezes não somos o que aparentamos ser. E o escritor vai dizer o seguinte: cuidado, que essas raízes de amargura brotando vos perturbe. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E essa raiz de amargura, ela acontece em 3 estágios da nossa vida. Ela acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais e nos nossos relacionamentos religiosos. Muitos de nós já metemos o pé no balde, já chutamos a porta com alguns relacionamentos pessoais. Alguns de nós já não suportam mais certos tipos de relacionamentos. Alguns casamentos foram desfeitos, algumas sociedades foram desfeitas, algumas amizades foram desfeitas, algumas comunhões dentro da igreja foram destruídas. Por quê? Porque você foi aumentando, foi machucando-se por dentro, e a amargura foi crescendo dentro de você, e você não cuidou disso, e de repente, você estava tão amargurado, que você se privou da graça. Você veio no culto, não sentiu a presença de Deus, você é Bíblia, não tem sentido na sua leitura, a sua oração não passa do teto de onde você está orando, e às vezes você está tão amargurado que a vida perde o sentido. A vida perde o sentido. E às vezes a gente chega a desistir da própria vida, porque essas raízes de amargura nos consomem tanto, em que os relacionamentos nossos, em que a nossa vida nos consome tanto, que ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E esse escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que esta raiz de amargura, que está oculta dentro de mim e de você, às vezes traz destruição, perturbando não só você, mas perturbando o espaço onde você convive. Quantas pessoas se tornaram personas não gratas? Personas não gratas no trabalho, personas não gratas no ambiente familiar, personas não gratas no ambiente da igreja, pessoas não gratas no ambiente ministerial. Quantas pessoas que estão amarguradas, que você não consegue ter 10 minutos de diálogo sem antes que ela possa destilar toda a sua amargura, toda a sua contrariedade, toda a sua raiva e todo o seu ressentimento. Quantas pessoas que ela não consegue ter um diálogo de 20 minutos sem antes falar de 3 a 4 pessoas. Quantas pessoas que estão feridas de morte, que quando ela fala dos seus fracassos, ela arrasta para si, junto com si, os culpados, e ela enumera os seus culpados. Ela é nunca culpada das suas falhas, ela é nunca culpada dos seus erros, ela é nunca culpada dos seus fracassos, porém, na sua conversa, ela destila toda a amargura que ela tem contra o A e contra o B. Existe uma ciência chamada ortolália, que é muito usada pelos terapeutas, que por 10 minutos que você ouve uma pessoa, você consegue entender o que vai na alma da pessoa. E existe uma ciência que você raspa o céu da boca, da língua, a base da língua, e leva para um laboratório. E ali você consegue saber todas as doenças contidas no corpo daquela pessoa através da saliva que está na língua. Então, não é comum quando a gente senta com alguém para conversar e você percebe todo o adoecimento de amargura que essa pessoa carrega dentro de si. Hoje eu passei 1h20 numa sala pastoral atendendo uma família. Os enfrentamentos que essa família está tendo é surreal. É surreal. Quanta mágoa, quanto ressentimento, quanta briga, quanta coisa difícil que não era para chegar no ponto que chegou. Por quê? Porque a gente vai deixando que essa raiz fique grande. Essas raízes de amargura, elas vão vão crescendo dentro de nós e elas vão nos consumindo. E o interessante é que toda a pessoa amarga,
ele se torna um homicida. E por fim ele se torna um suicida. Porque o amargo, ele mata a índole do outro, ele mata a moral do outro, ele destrói o que o outro é perante os outros, e depois, no final de tudo, ele mesmo é descoberto e ele mesmo é tirado de cena. Por quê? Porque a raiz da amargura, ela não só perturba o amargurado, mas ela perturba todo o ambiente onde ele está. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Está vendo esse púlpito cheio de obreiros aqui, homens de Deus? Aqui, se nós olharmos para a vida deles, alguns deles vão confessar as amarguras do ministério. O ministério é o lugar aonde somos mais atacados, porque este lugar do púlpito aqui é o lugar das evidências, aonde você fica em evidência, aonde você fica exposto. E às vezes você tem algumas percepções e alguns desejos quanto ao ministério, que às vezes a sua condição não atinge. Às vezes você gosta de ser bem visto, você gosta de ser aplaudido, você gosta de ser ovacionado, você gosta de ser preterido, você gosta de ser muitas vezes aplaudido. E às vezes não é para tanto. E às vezes você não consegue todo esse êxito, e aí o que acontece? Você se amargura. Você pregou um domingo, não foi bem, você não vai pregar daqui 3, 4 domingos. Porque o pastor não é obrigado a deixar alguém que não foi chamado para pregar todo domingo quando não vai bem. Porque ele não foi chamado para isso. Alguém cantou e cantou desafinado, tem que melhorar um pouquinho, tem que estudar um pouquinho mais. Então a gente vai preparando aquela pessoa. Aí o que acontece? Como eu e você temos pretensões e gostamos desse lugar de evidência, a gente, quando não é atendido, a gente se amargura. Vocês podem perceber que a maior parte dos artistas que hoje estão sendo deixados de lado, principalmente os artistas globais, estão vivendo uma crise sem precedentes. Estão se drogando, estão se desistindo da vida, porque estão acostumados aos holofotes e aos aplausos. E quando a gente está acostumado a holofotes e aplausos, e isso apaga, o palco da vida não acende mais para nós, então nos amarguramos. Então a vida ministerial é um perigo, para quem gosta de evidência, para quem gosta dos primeiros lugares, para quem gosta de ser aplaudido. As amarguras, elas nos pegam nas coisas mais mínimas da vida. Na família, quantos filhos mais velhos têm ressentimento contra os caçulas? Quantos caçulas têm ressentimento contra os filhos mais velhos? Quantos filhos têm ressentimento um contra o outro por causa da prioridade que eu e você como pai damos a um filho preterido? A gente vai criando ambientes, a gente vai criando pessoas, a gente vai criando sistemas das quais privilegiamos uns ao detrimento de outros. E isso vai nos amargurando. E o escritor aos Hebreus vai dizendo, tome cuidado que vocês estando debaixo da graça, vocês não vejam a graça, não sintam a graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se o pastor Fernando não for com a minha cara, amém. Porque fazer o quê? É uma preferência dele. Mas o importante é que eu não sou amado só pelo Fernando, eu sou amado por aquele que morreu na cruz por mim. Às vezes eu e você fitamos o olho aonde não é para fitar os olhos. Colocamos as nossas intenções aonde não é para ser colocada. Esperamos coisas aonde nós não deveríamos esperar. Por isso que o nosso Olavo, o Augusto Branco, aqui vai dizer o seguinte: decepcionei pessoas e fui decepcionado por aquelas que eu esperava não me decepcionar. Porque a maior parte das decepções é porque você esperou demais de alguém que não te prometeu o que você esperava. E aí, essa raiz de amargura, ela vai brotando, ela vai crescendo dentro de nós. E como ela vai crescendo dentro de nós, ela vai se tornando como um câncer. Eu lembro da história de uma mulher internada em um dos hospitais de Londrina, uma médica. Ela estava internada com câncer terminal. E um pastor muito amigo nosso, de uma outra igreja, estava dando um curso para nós em uma chácara. Ele nos contou esse testemunho, que ele foi convidado para estar neste hospital para visitar essa médica. E essa médica estava com câncer terminal. E chegando lá, quando ele a visitou, ele começou a conversar com ela, e quando tocou no nome do marido dela, essa mulher se debatia na cama, ao ponto de gritar e urrar, ao ponto de molhar a cama de suor. Teve que chamar todos os enfermeiros para acomodá-la, acalmá-la, porque a doença dela tinha muito a ver
com a amargura que ela tinha do seu esposo, porque o esposo dela tinha a traído, e ela guardava isso, e essa mágoa que ela tinha, essa raiz de amargura que cresceu dentro dela, transformou-se num câncer. E aí o pastor começou a tratar aquela mulher a partir do seu pecado de amargura, porque tem gente que pensa que pecado só é adultério, roubo, mentira. Amargura também te leva para a morte, amargura também te adoece, amargura também destrói a sua alma. E essa mulher começou a dar problema naquele hospital, e o pastor foi tratando, orou por ela. Quando ela conseguiu perdoar o seu marido, ela saiu daquele hospital sã, curada. Esse é um testemunho verdadeiro. Quantos de nós nessa noite carregamos um fardo de amargura? Quebramos relacionamento com pais, quebramos relacionamento com filhos, quebramos relacionamento com esposa, com ex-esposa, com ex-maridos, com ex-pastor de igreja. Quantas pessoas que entraram aqui dentro dessa igreja e tiveram aspirações incabíveis, desejos incabíveis, mas não foram atendidos nos seus desejos mais absurdos. E de repente ele vira as costas e vai embora. E essa igreja se tornou o pior lugar do mundo para ele. Uma menina chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero a minha carta de mudança. Eu falei: pois não, filha, para onde você vai? Vou para a igreja falando de tal, não é da nossa igreja. Quando ela encostou no púlpito assim, que eu estava do lado de cada púlpito, e ela começou a derramar lágrimas dos olhos, pedindo a carta, e começou a enumerar por que ela ia sair. É porque a fulana, porque a beltrana, porque essa igreja. Eu falei: para, calma, para, lava a boquinha, calma. Ela olhou para mim espantada. Eu falei: você quer ir embora? Você tem todo o direito de ir embora, mas assuma que você está saindo por causa de você mesma. Você brigou com pessoas, você se desentendeu com pessoas, porque você não é uma pessoa fácil. Você vai para onde você vai. Se você tinha 10 inimigos aqui, você vai arrumar 20 lá, se você não mudar de vida. Não é a igreja culpada da sua decisão de ir embora, é você que precisa se resolver dentro da sua alma. Eu te dou quantas cartas você quiser, mas não me saia daqui falando mal desta igreja, que essa igreja é comprada, é lavada, é remida no sangue de nosso Senhor Jesus. Não tenha aspirações com esta igreja da qual ela não te prometeu. Não tenha aspirações pelo púlpito da igreja, com os obreiros da igreja, das quais nós não prometemos, até porque pastor que oferece e promete coisas para alguém não tem juízo. E aí, essa menina pegou a cartinha e foi embora. Não sei como está vivendo lá, mas é assim. Todos nós, quando temos essa raiz de amargura, ela nos perturba, e nós contaminamos os outros por causa dessas raízes de amargura. E aí, como é que eu me liberto disso? Como é que eu saio dessa situação vexatória? Como é que eu consigo resolver todos esses buracos na minha alma? Interessante que quando você estuda a história do profeta Elias, ele estava ressentido, amargurado, decepcionado, e entra dentro de uma caverna. Aí Deus fala assim para Elias: o que fazes aqui, Elias? É porque mataram os teus profetas, queimaram os teus altares. E só eu fiquei. Eu não perguntei para você, Elias, o que fizeram. Estou perguntando: o que você está fazendo aqui? É porque, Elias, sai para fora. Elias saiu para fora. O que você está fazendo aqui? Aí ele repetiu a mesma coisa. Sabe o que Deus disse para ele? Estou nem aí com as suas amarguras, estou nem aí com os seus ressentimentos. Você volta pelo caminho, vai lá, consagra um rei em Israel, outro rei na Síria, um profeta no teu lugar, e sai daqui, aqui não é lugar de você ficar em caverna. Sabe como é que Deus trata com as nossas raízes de amargura, com os nossos sentimentos? Trata de forma indiferente. Ele não quer nem saber. Ele quer saber que eu e você não temos que culpar os outros pelas nossas cavernas. A gente não tem que culpar ninguém, porque a gente um dia tentou fugir da presença dele e colocar a culpa nos outros. E o que Deus fez? Vai embora, sai dessa caverna, que você tem 3 coisas a fazer: um profeta no teu lugar, um rei na Síria e um rei em Israel. Vai cuidar da sua vida. Eu não estou querendo saber dos seus ressentimentos. Por que você esperou que quando eu queimei o altar de Baal com fogo, o meu altar com fogo, destruirá tudo, você achou que eu ia te colocar num carro, ia te passar
como se fosse o cara. Você não é o cara, Elias, o cara sou eu. Você está pensando que eu vou te colocar em pedestal, que eu vou te carregar? Porque nessa igreja ninguém me valoriza, pastor. Pastor, eu estou 30 dias sem pregar nessa igreja. Pastor, eu estava no ciclo de oração, tiraram do ciclo de oração, pastor, eu vou sair dessa. Vai caçar o que fazer. Vão olhar para Jesus, irmãos. É Jesus, é para Ele que a gente se olha. Sabe, quando Deus te tirar de um lugar, quando Deus te mover de uma situação, Ele não está te depreciando, Ele está te ajudando. Eu tenho que dar um beijo no pastor Elias, sabe por quê? Ele me tirou do conselho de ética, eu estou aliviado. Ele me tirou das construções de Londrina, eu estou aliviado. Agora estou podendo até trabalhar fora, estou trabalhando em Cascavel agora. Que agora estou bem, estou contente. Quando Deus te tirar alguma coisa de você, porque Ele está vendo que você não está dando conta mais, seu tonto. Ele está vendo que você está se amargurando, que você vai se definhar. Não fique preso a coisas. Veja como está a sua alma. Você sabe que você está empurrando com a barriguinha esse seu ministério, essa sua situação, esse relacionamento. Meus irmãos, não compensa viver brigado com ninguém. Não compensa viver falando mal de ninguém. A gente precisa urgentemente tirar essas raízes de amargura dentro de nós, antes que ela perturbe tudo que está ao nosso lado. Quantos casamentos foram destruídos por causa disso? Hoje tem pais, tem mães que estão sofrendo por causa disso, filhos sofrendo por causa disso. Então nós precisamos nos libertar disso. Aí Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós quando vos amargurarem e mentirem e dizer todo mal contra vós. Não! Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Não é para amargurar, é para se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Jesus vai dizer para nós também que os amargurados herdarão a terra. Não! Ele vai dizer que os mansos herdarão a terra. Gente amargurado briga. Gente amargurado fala pelos cotovelos. Gente amargurado briga, questiona, fica procurando coisas onde não tem. Jesus disse que bem-aventurados não é os amargurados, mas é os mansos. Jesus vai dizer também que os amargurados choram. Não, ele vai dizer bem-aventurados os que choram. Porque amargurado, quando chora, chora de raiva. Amargurado, ele transforma a amargura em ódio. Amargurado transforma a amargura em ódio. Mas os limpos de coração se transformam na presença de Deus e choram na presença de Deus. Não existe água para limpar a amargura, senão a água das lágrimas do arrependimento. Quando a gente chora na presença de Deus. A Bíblia vai dizer também que bem-aventurados os que têm fome e sede de vingança. Não. Fome e sede de justiça. Amargurado gosta de justiça, ele gosta de ser justificado, ele gosta de justiça do outro. O amargurado é assim: Deus tem que fazer justiça. Aquela irmã vai pagar o que ela me fez, aquele irmão vai me pagar o que ele disse. A Bíblia diz que bem-aventurado é que ele fala assim: ó Deus, assim como justificaste os meus pecados, justifica o pecado do Fernando que também falou mal de mim. Esse é o senso de justiça divina. O senso de justiça divina não é a vingança. O senso de justiça divina é que o mesmo peso do perdão que está nele, está em mim. Amargurado é diferente. O amargurado quer que você se dane, que você se arrebente, que você pague pelo teu erro. Mas quem tem fome e sede de justiça diz o seguinte: ó Deus, assim como fosse piedoso comigo, seja piedoso com o Fernando. Assim como o Senhor me tirou da lama, me tirou do lamaçal do pecado, não impute o pecado do Fernando, ajude ele a se levantar, Senhor. Às vezes, eu e você olhamos a Bíblia e diz assim, ó: os amargurados têm que ter um coração, tem que guardar mágoa mesmo, tem que realmente fazer valer a sua. Você tem razão, vai lá, você tem razão, diga na cara dele quem você é, diga a tua razão que você tem. Não, Jesus vai dizer diferente: os amargurados não têm um coração limpo, porque bem-aventurados são limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem amargura, o coração não é limpo. Quem tem amargura, o coração é pesado, é manchado.
Mas Jesus disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por isso que os versículos que antecedem esse diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem, irmãos? O Senhor. Nós estamos enganados com o nosso cristianismo. Esse negócio de cristianismo daí, que a gente fala mal do próximo, a gente não cumprimenta o próximo, que a gente leva a vida de qualquer forma, isso não é cristianismo. O pastor Fernando falou assim, o tema, qual é que é o tema, pastor Fernando? Família. Eu não estou falando a outra família, não ser a família do Maria Cecília, aonde as amarguras acontecem, aonde os acidentes de percurso acontecem, aonde os esbarrões acontecem, aonde todas as coisas são possíveis de acontecer. Mas nessa noite o Espírito de Deus está dizendo para você: livre-se dos seus rancores, livre-se das suas amarguras, livre-se das suas queixas. Pare de ser tão queixoso, pare de ser tão queixosa. Espera no Senhor, evite isto, evite que as suas amarguras te consumam. E porque eu disse que o amargura é um sentimento de homicida, mas depois ele se torna um sentimento de suicida. Por quê? Porque às vezes você não consegue destruir o seu desafeto, aí você sai da igreja. Aí o que aconteceu com você? Você se suicidou espiritualmente. E às vezes aquela pessoa que você não gostava está lá firme, chorando aos pés de Jesus, se arrependeu dos seus erros, e aí eu e você que somos os santarrões, estamos lá fora bebendo cerveja e enchendo a cara. Então todas as pessoas que carregam amargura no coração, acham motivo para ir se desviar. Hoje estava falando com a jovem da igreja, de manhã, outra pessoa que estava atendendo, ela falou assim: pastor, as pessoas lá não querem vir na igreja, estão decepcionadas com a igreja. Eu falei: mentira, irmã. Elas estão decepcionadas consigo mesmas, que elas não têm coragem de assumir os seus erros. Igreja não decepciona ninguém. A igreja só decepciona a gente quando a gente olha para a igreja e não olha para Cristo. Por que que eu me decepciono no trabalho e não peço a conta? Por que eu me decepciono lá em casa e não pego a minha mala e vou embora? Por que na igreja eu tenho que me decepcionar e tenho que ir para outra igreja, eu tenho que sumir e desviar? Isso é conversa do diabo, irmãos. Isso são corações amargurados, são um coração cheio de amargura, com raiz de amargura, que não aprenderam a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Uma irmã esteve nos Estados Unidos essa semana retrasada, esses dias atrás, minha esposa estava contando a história para mim. E ela esteve nos Estados Unidos, visitando a sua filha, e chegou lá um pastor da igreja, chegou nela e falou assim: a irmã é de onde? Eu sou da igreja tal, sou de Londrina, tal. Quanto tempo a irmã congrega nessa igreja? 40 e poucos anos. Eu falei: irmã, pode cantar na igreja à noite, porque quem congrega 40 e poucos anos num lugar só é crente. Porque 40 e poucos anos num lugar só, passou pelos altos e baixos, venceu todos os problemas. Esse negócio de crente ficar de galho em galho, não acredite nessa gente não, irmãos. Crente que não suporta ficar sem pregar, que não suporta ficar sem um púlpito, crente que não suporta ficar um pouquinho de molho, ele não aprendeu ainda o que é cristianismo. Ele não aprendeu o que é cristianismo. Paulo estava indo para Jerusalém, chegou lá, foi rejeitado, teve que sair correndo de Jerusalém, e ficou 14 anos sem voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele esteve fora de Jerusalém, a igreja cresceu, teve paz e teve alegria. Às vezes eu e você, em vez de sermos bênçãos na igreja, a gente perturba a igreja, a gente perturba o ambiente. Se aconteceu isso com Paulo, vai acontecer isso comigo? Se aconteceu isso com Paulo, não acontece comigo. Por quê? Porque pessoas com espírito amargurado aqui em cima do púlpito faz mal à igreja. Precisamos ser libertos. Eu sei que você não vai me chamar mais, eu gastei a última pedra que eu tinha. Mas quando eu levantei de manhã hoje, que eu cheguei de viagem de Cascavel, já era de madrugada, quando eu cheguei de manhã, eu fui para o escritório e falei assim: Deus, o que eu quero? O que eu tenho que falar para a igreja? Eu estava com 3 mensagens no coração, e Deus abriu minha mente nesse texto, para dizer a vocês o seguinte: que essa vida cristã com amargura é inferno. Vida cristã com amargura é perdição, não é salvação. Irmãos, domingo passado foi Santa Ceia, e eu preguei uma mensagem na igreja falando sobre
os comportamentos de Maria Madalena, Pedro, João e Tomé diante da ressurreição. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que Maria não estava crendo, Pedro não estava crendo, Tomé não creu, e o próprio João demorou a acreditar. Mas quando Jesus encontra com Maria Madalena, ele fala assim: Maria, vai lá para Galiléia e fala para os meus irmãos que eu subo para o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Sabe o que Jesus disse para mim? Que embora eu e você não cremos, embora eu e você temos dificuldades com a vida cristã, Ele ainda nos chama de irmãos. Ele diz que o seu Deus é o nosso Deus, que o Pai dele é o nosso Pai. Jesus não guarda mágoa de você pela vidinha medíocre que você e eu vivemos. Se Jesus não guarda mágoa de você por você ser tão medíocre espiritualmente, por que eu e você temos que estar medindo o outro? Se Jesus falou para Marta e Maria, para Maria Madalena, e falou assim: ó, vai lá, fala para os meus irmãos que não estão crentes, estão escondidos dentro de um cenáculo, com medo de tudo, que não acreditam que eu ressuscitei, fala que eles são meus irmãos, fala que eu vou para o Deus dele, que o meu Deus é o Deus deles, que o meu Pai vai ser o Pai deles, fala que está tudo certo. Se eles foram perdoados por Jesus com a sua incredulidade, por que eu tenho que olhar para a vida do Fernando, do pastor Fernando, e medi-lo? Sendo que Deus me mediu com ele no mesmo grau, na mesma régua. Então, meus queridos irmãos, a amargura nos perturba. A amargura perturba o ambiente. A amargura estraga o culto. A amargura estraga o casamento. A amargura estraga os relacionamentos de pai e de filhos. Filhos emburrados com o pai. Eu falei para uma irmãzinha hoje lá na reunião, falei: fala para a tua filha, sai daqui e fala para a tua filha que eu mandei falar para ela, que ela odeia essa igreja, mas fala para ela que ela está debaixo de maldição. Como assim, pastor? Fala para ela o seguinte, que o primeiro princípio de um filho é honrar pai e mãe, porque se filho não honrar pai e mãe, está debaixo de maldição. Filho que tem raiva de pai, que tem mágoa de pai, ressentimento contra pai e contra mãe, esquece, você não aprendeu a ser cristão ainda. Por quê? Porque o princípio da bênção está: aquele que honrar pai e mãe, acrescentarei os seus dias na face da terra. Então, meus queridos irmãos, esse negócio da gente desonrar obreiros, desonrar pastores, desonrar pai, desonrar mãe, desonrar família, desonrar quem quer que seja, desonrar chefe do nosso trabalho, toda desonra traz para nós consequências. E todas as pessoas que vivem com essas amarguras no coração, que têm ressentimentos graves no coração, precisam se libertar hoje, para que a tua vida espiritual prossiga bem. Aí ele vai dizer o seguinte: e por ela muitos se contaminem. Então preste atenção que muitas vezes eu e você somos o problema do ambiente. Às vezes eu e você prejudicamos o ambiente. Então, esse ambiente de fé, esse ambiente aqui, quanto mais puro for o nosso coração, mais a presença de Deus descerá no nosso meio. Se você pudesse, coloque em pé um pouquinho. As mágoas, a gente até releva. As mágoas a gente lembra dela hoje, esquece amanhã, depois porque é assim, tem pessoas que eles têm ressentimentos tão fortes, que às vezes ele passa numa rua, e ele lembra do que aconteceu naquela rua, ele já se transforma. Tem gente que tem tantos ressentimentos e tanta amargura, que ele passa na frente da igreja, ele já lembra daquele episódio, o coração dele já fecha. Tem gente que tem tanta amargura e tanto ressentimento, que ele está numa mesa conversando com alguém, toca no nome de uma pessoa, pronto, acabou a janta. E se não for para falar mal, que não toque. Se elogiar aquela pessoa perto daquela pessoa, ela fica mal. Eu quero um tom de som maior, mas diminui um pouquinho o tamanho, por quê? Porque eu não me ouço aqui, só ouço vocês. Você vai cantar comigo. E nós vamos cantar esse cântico para nós sermos libertos das nossas amarguras. Sol maior. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma,
Quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Canta comigo, Selma. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Enquanto a Selma canta esse mesmo louvor, eu gostaria de te convidar à frente. Alguém que precisa de uma oração. Vai dizer: pastor, eu tenho vivido dias difíceis, tenho sido muito ferido, eu tenho sido muito magoado, e às vezes eu tenho magoado a outros porque eu defendo-me, ou eu me vingo. Eu sou uma pessoa que muitas vezes não tenho paciência. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por aqueles que nesta noite Deus falou com você. Teu coração anda carregado, a tua alma anda cansada. Você precisa de ajuda, você precisa de oração, porque as suas situações que cercam a sua vida têm te tirado do chão, têm te tirado a paz. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer receber oração? Deus tem falado com pessoas nessa noite que querem oração? Precisa de ajuda, porque precisamos de ajuda. O nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. A gente pensa que é um dos melhores dos cristãos, quando na realidade a gente está carregando um fardo que não devia carregar, carregando coisas que não deviam carregar no nosso coração. Precisamos se libertar. Tem mais alguém que nessa noite precisa de uma oração de ajuda, uma oração sacerdotal, uma oração de intercessão, para que o seu coração seja purificado, limpado, ajudado, instruído, arguido, que o seu coração possa ser nesta noite trabalhado pela graça de Deus. Mais alguém nessa noite precisa de uma oração específica? Eu sei que toda a igreja precisa, eu preciso, mas às vezes a gente precisa convidar à frente, para que você e eu demos um passo de fé, um passo de confiança, para sabermos que nós não estamos expondo ninguém, mas estamos dizendo: eu tenho essa carência, eu tenho essa carência, eu tenho essa dificuldade. Se você não se curar, se eu e você não se libertarmos dos nossos inimigos internos, nós não teremos vitória. É hora de ter o Salvador. Quem é o Salvador? O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha
o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que teu pastor não te deu, Jesus te dá. O amor que a tua esposa não te deu, Jesus te dá. O amor que os teus pais não te deram, Jesus te dá. O amor que os teus filhos não te deram, Jesus te dá. Querido Jesus, querido Deus, eu oro por esta igreja nesse instante. Pai, eu oro por esses filhos seus, por nós que estamos aqui. Os nossos corações nos traem, os nossos sentimentos nos destroem às vezes, e nós somos levados às amarguras, nós somos levados aos ressentimentos, nós somos levados, Jesus Cristo, a viver vidas de rancores, mágoas, ressentimentos, vinganças. Ficamos, ó Pai, sempre, ó Deus, à espreita para se vingar daquele que nos fizeram mal. Dai-nos um coração perdoador, dai-nos um coração que liberta os pecados do outro. Ah, Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Jesus, e que o teu Espírito Santo, Pai, seja conosco para nos perdoarmos aqueles que nos ofendem, para sermos perdoados por aqueles que nós ofendemos. Ah, Jesus, estende tuas mãos, derrama do teu Espírito, da tua graça, da sua misericórdia, e que a tua bondade cerca esta comunidade de fé dos teus filhos aqui no Maria Cecília. Estende as tuas mãos, venha com o teu Espírito Santo, Pai, permear os corações da tua igreja, ajudando-os, libertando-os, ajudando-os nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Perdoa este pai, perdoa esta mãe, perdoa este filho, perdoa este esposo, perdoa essa esposa, perdoa esse irmão, perdoa esse obreiro, perdoa esse pastor. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos como comunidade e nos recebe na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Aleluia. Ré menor diz assim, ó. Ravinu Shalom Alerem, Ravinu Shalom Alerem, Ravinu Shalom Alerem, Ravinu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz. Anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus. Revinu Shalom Alerem, Revinu Shalom Alerem, Revinu Shalom Alerem, Revinu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Somos a comunidade da paz, nunca confusão, nunca briga. Amém. Deus abençoe a todos.